O papo hoje aqui no Eco Entrevista é com a gerontóloga e professora da Unifesp, Meire Okuno. Professora, seja muito bem-vinda, muito obrigado aqui pela sua participação. Obrigada, Fábio, eu que agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, um assunto super interessante, super importante. O assunto principal aqui deste bate-papo com a professora é sobre a campanha A Velhice Não é Doença, não é isso, professora? Exatamente, Fábio. Vamos falar muito sobre isso, mas antes, como eu faço com todos os convidados, por favor, professora, fale um pouco da sua trajetória, há quanto tempo na profissão, há quanto tempo atendendo na área da saúde? Eu sou enfermeira, eu me formei pela Universidade Federal de São Paulo, me formei em 2004, fiz especialização em enfermagem geriátrica e gerontológica, também pela Unifesp, mestrado e doutorado por lá, e desde 2005 eu venho trabalhando na área da gerontologia. Que legal, que bacana. Ô, professor, e a área da saúde que nesse momento de pandemia foi muito destacada, né? Eu acho tão bonito assim as pessoas reconhecendo o profissional da saúde. É triste que precisou de uma pandemia para as pessoas, né? Viva a saúde, viva o SUS, né? Mas teve um momento ali nessa tristeza, nessa tragédia que vivemos, um profissional que foi valorizado, teve o reconhecimento da sociedade, né? A enfermagem, principalmente nesse momento da pandemia, mostrou a sua força e mostrou como a sociedade precisa de enfermeiros bem formados, enfermeiros que saibam cuidar da população. A gente vê na linha de frente, principalmente quando a gente pensa aí nas unidades de terapia intensiva, serviços de emergência, o quanto esse profissional ele está lá atuando, triando esses pacientes, cuidando, e como esse cuidado ele é necessário e importante para a recuperação desses pacientes. Sem dúvida, um abraço a todos os profissionais de saúde. Viva o SUS, hashtag Viva o SUS. Ô, professora, e professora da Unifesp, há quanto tempo? Sou professora da Unifesp desde 2017. Bacana. Desde 2017, ensinando? Isso, ensinando, trabalho no Departamento de Saúde Coletiva, lá da Escola Paulista de Enfermagem. Muito bem. Professora Meire Okuno conosco aqui nesta edição. Olha só, agora vamos ao assunto principal. Um tema que tem ganhado destaque nas últimas semanas é a nova classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, que deve entrar em vigor em janeiro de 2022. Não é isso, professora? Janeiro de 2022. E olha só, essa classificação prevê a adição da velhice como doença. Vou repetir, prevê a adição da velhice como doença. Tem um prazo de 3 anos para implantação, não é isso? Isso mesmo, Fábio. E professora, especialistas, né? Que eu pesquisei aqui para fazer essa entrevista com a professora, especialistas analisaram armadilhas, ciladas nessa classificação. E eu pergunto, que armadilhas são essas, professoras? O que pode vir por aí com essa classificação? É importante contextualizar um pouco essa questão da Organização Mundial da Saúde, inserir o termo velhice na nova classificação internacional de doenças, que é a CID-11, que, como você bem disse, Fábio, entra em vigor em janeiro de 2022. Primeiro, porque a gente precisa pensar que a velhice é uma fase natural do processo de envelhecimento. E ele começa desde o momento em que nós nascemos. Então, estamos neste processo desde o momento que nós nascemos. Nada mais natural do que isso. E a Organização Mundial da Saúde, pensando até numa questão de paradoxo, ela lançou uma campanha no final de 2020, que é a década do envelhecimento saudável, que corresponde aos anos de 2021 a 2030. E essa campanha da própria Organização Mundial da Saúde, que é do envelhecimento saudável, é no sentido de engajar as pessoas para uma atitude mais positiva em relação aos seus hábitos de vida, para que essas pessoas possam envelhecer melhor. Então, que a gente possa viver mais e, ao mesmo tempo, que a gente possa viver melhor. Não adianta só viver mais e ter uma qualidade de vida ruim. Então, a Organização Mundial da Saúde diz, é possível envelhecer de forma saudável, mas, ao mesmo tempo, ela vem agora com uma proposta de colocar o termo velhice na CID-11, classificando
o envelhecimento como algo que não é saudável, como uma doença. Então, quando a gente completar 60 anos, quem ainda não tem, se essa classificação entrar em vigor, nós já receberemos uma doença, não é? Que é a velhice. É a velhice. Agora, ô, professora, qual que é o argumento? O que a OMS coloca, né? Ela colocou essa classificação, o que ela apresentou, qual o motivo? O que ela apresenta como motivo para essa mudança? Qual a justificativa? O termo senilidade, que é o que é utilizado no CID-10, que está em vigor até o momento, passou por consulta por alguns especialistas que entenderam que este termo não retratava muito bem as questões de saúde relacionadas aí à população idosa e que a velhice traria melhor essa representatividade. E até lembrando do ocorrido lá na Inglaterra, no Reino Unido, do príncipe Philip, que acabou, né, indo a óbito, e que no atestado de óbito estava que ele morreu de velhice. Nossa. E ele havia sofrido, há uns 20 dias antes da sua morte, uma cirurgia cardíaca. Então, não foi associado ao procedimento cirúrgico, às questões que ele já tinha de doenças, e sim foi associado à velhice como o motivo da morte. E a gente sabe que é possível envelhecer bem, é possível envelhecer sem algumas doenças, e que a velhice não significa propriamente que você vai ter comorbidades. Isso vai depender do seu estilo de vida. Muito bem. Olha, deixa eu aproveitar aqui, até passar dados aqui, aproveitando aqui esse bate-papo aqui com a professora, com a Meire. Olha só, dados da Fundação Getúlio Vargas, mais de 34 milhões de pessoas acima dos 60 anos são responsáveis por 23% do consumo de bens e serviços no país, contribuindo assim com os recursos, a nossa economia, com a sociedade de um modo geral. Comenta um pouco esses números, professora, números positivos de uma faixa etária da vida que segue ativa, que segue, né, produzindo no país, em todos os sentidos. Sem dúvida, Fábio. A gente vê muitos idosos no mercado de trabalho, muitos idosos que são arrimo de família, que são as pessoas mais importantes naquela família, que gerencia aquela família. A gente vê idosos aí cuidando dos seus netos, cuidando dos seus parentes, e que não estão naquela visão que a gente tem, que envelheceu, aquela senhora que está no sofá, tricotando. Não é? Não, o idoso está aí, ele está ativo, ele está se exercitando. Se a gente caminha pela rua, a gente vê muitos idosos fazendo exercício físico. Se a gente viaja, a gente vê muitos idosos, né, nas viagens. Então, a gente precisa entender que há muito preconceito contra a pessoa idosa. E tem um nome para isso, Fábio, que até a OMS, ela lançou também essa campanha, que é a campanha contra o ageísmo ou o idadismo, que é o preconceito contra a pessoa idosa. Então, a gente vê que há muito preconceito. E vou te dar um exemplo bem clássico. Quando a gente está no metrô, logo de manhã, o metrô está cheio, a gente vê um idoso sentado lá na cadeira do metrô e a gente diz: poxa, o que ele está fazendo aqui esse horário? A gente está indo no horário de pico, indo para o trabalho, a pessoa está aposentada, não poderia pegar o transporte público num outro horário? E a gente esquece, essa pessoa pode estar indo trabalhar, ela pode estar indo numa consulta médica e simplesmente ela pode só querer estar lá naquele momento e ela tem o direito de estar lá. Então, a gente, muitas vezes, até pratica o idadismo e não toma consciência que a gente o pratica. Ô, professora, agora, é verdade, o nosso senso comum é exatamente isso, né? O senso comum, de uma maneira geral, do nosso cotidiano, da sociedade, faz esse recorte, né? Esse recorte em relação aos idosos, por exemplo. Agora, professora, batendo aqui na tecla da campanha, eu acompanhei, está nas redes sociais, né, tem uma carta, inclusive, várias personalidades da área assinaram essa carta manifesto. É um manifesto. Não é isso? O professor Dr. Alexandre Kalash, que é uma personalidade muito conhecida na área aí da gerontologia, geriatria, ele está encabeçando esse movimento e vários professores e pessoas atuantes de várias associações envolvidas com a população idosa. Ô, professor, e quem quiser participar da campanha,
Instagram, hashtag, qual é a Instagram, página? coloca no Instagram Velhice Não É Doença e já vai te direcionar para a página, tem um abaixo-assinado para adesão e é um movimento que está sendo feito também com autoridades para que chegue essa reivindicação à OMS para que esse termo velhice não seja incluída na CID-11. E aí eu gostaria de voltar um pouquinho, Fábio, na pergunta que você me fez anteriormente das armadilhas. Porque eu acho que é importante, e você me fez uma pergunta que é muito importante para a campanha, que é o mote da campanha mesmo. Quando a gente pensa a velhice ser incluída como doença, a gente tem que pensar que em muitos atestados de óbito, ao invés de vir a causa morte da pessoa idosa que morreu, vai vir que ela morreu porque ela é velha, mas ela não morreu porque ela teve um infarto, porque ela teve um AVC, ou porque ela tem diabetes ou hipertensão que está descompensada, mas sim porque ela é idosa e isso compromete os dados epidemiológicos, isso compromete políticas públicas voltadas para essa população. Então a gente deixa de entender o que está matando, do que essa população está adoecendo e a gente não ataca, porque a gente entende e resume que essas pessoas só estão morrendo porque elas estão velhas, porque elas envelheceram. Então, olha a gravidade disso. E uma outra questão super importante é que envelhecer é uma conquista. É a maior conquista dos últimos 100 anos. É uma conquista social. Nem todo mundo tem esse direito de envelhecer. Verdade. Professor, olha, até conversando aqui com a Meire, e acredito que quem está nos acompanhando percebe, é uma campanha que vai até além dessa questão dessa ação, vai muito além dessa questão da OMS, porque também é uma campanha contra um preconceito etário. Exatamente. A professora tem essa noção porque é uma campanha, é claro, você está batendo nessa tecla da OMS, mas as palavras da professora, o que a gente, quando eu parei para pensar nesse assunto, é realmente uma campanha que deve permanecer, porque estamos falando de um preconceito. A professora falou da questão do ônibus, e no dia a dia, se nós parássemos aqui, tantas ações de preconceito, que nós temos em relação aos idosos. Aliás, o Brasil já é um país preconceituoso em todos os sentidos, Temos que evoluir em muitos cenários. E essa questão do idoso está aí na nossa frente, Ela permanece, Ela permanece, a gente não pode esquecer disso. A gente tem que lembrar que o preconceito contra a pessoa idosa afeta diretamente a saúde dessas pessoas. Pode levar essas pessoas a sofrerem violência. E a gente está falando aqui dos vários tipos de violência, porque a gente só pensa na violência física, mas a gente tem que lembrar que tem a violência psicológica, tem a violência financeira, a violência sexual. Então, essa questão do idadismo, do preconceito contra a idade, é algo que a gente tem que combater no nosso dia a dia, porque ele está aqui. E a gente precisa olhar para ele. Isso aí, você que me acompanha, como é que você vê o seu envelhecimento, como disse aqui a professora? Envelhecer é uma conquista. Como é que você enxerga o seu envelhecimento? Entre na página #velhice Velhice não é doença. Não é doença, a página no Instagram, #velhice não é doença. Professora, com a sua experiência, como é que as pessoas têm enxergado a terceira idade, a velhice, na sua opinião? Temos uma evolução, sabemos que tem esses tabus, mas no geral, tem pessoas que têm enxergado de uma maneira iluminista, vamos colocar assim, a terceira idade? De uma forma geral, eu entendo que as pessoas querem envelhecer, porque o único jeito de não envelhecer é morrer antes. De uma forma geral, as pessoas não querem morrer antes. Mas nós não podemos esquecer que as pessoas procuram muitas indústrias aí que são muito importantes economicamente, não só no Brasil, mas no mundo. Quando a gente pensa na indústria farmacológica, na indústria de cosméticos, porque as pessoas não querem envelhecer, não é? Então, imagina, se a velhice foi encarada como uma doença, e isso estando lá na CID-11, que é uma doença, a gente vai começar a tratar uma doença que ela não existe, porque ela é natural, o envelhecimento é natural, verdade. Mas colocado como doença, a gente vai começar a ingerir, a consumir medicamentos para tratar a doença que é velhice.
as empresas de cosméticos vão lucrar ainda mais com produtos para que a gente possa ter uma aparência mais jovem, procedimentos que nos deixam esteticamente mais bonitos. Então, ainda, de uma forma geral, as pessoas têm muito preconceito com o envelhecimento. As pessoas entendem o envelhecimento como perda, como o final da vida, o final da linha. E a gente precisa entender que a velhice é mais uma etapa. E que não acaba aqui, a gente pode fazer muitas coisas. De uma forma diferente? Com certeza. A gente tem algumas perdas? Sim, mas são perdas naturais. Não são perdas que vão nos levar a ficar acamados, por exemplo. Nós poderemos passear, nós poderemos ir ao teatro, ao cinema, aproveitar a vida com as nossas famílias, ser autônomos na nossa casa, independentes. Isso vai depender de como nós tivemos um estilo de vida saudável ao longo do tempo. Se não tivermos um estilo de vida saudável, nós vamos chegar na velhice de uma forma muito comprometida. Mas se a gente começar a se cuidar, e é desde criança, por isso que essa questão da longevidade não é para ser conversada quando a gente completar 60 anos, é para ser conversada nas escolas, com as crianças, para que elas entendam que o envelhecimento é natural e que a forma como elas levarem a vida vai ser determinante para a forma como elas vão chegar na velhice. Verdade. Professora, assina embaixo, hein? Essa sua fala agora, a professora foi comentando e eu fui refletindo aqui, fui divagando aqui sobre a indústria farmacêutica estética, porque realmente tem esse lado também. A abordagem poderia ser outra, não é, professora? Não tenha dúvida. A professora, quando comentou, eu fui pensando. Tem uma abordagem muito comercial e que acaba atrapalhando aí esse cenário, né? O viver bem, né? Sem dúvida. O viver real. Um viver real. Né? Se cuidar é importante. Eu não sou contra as pessoas que querem se cuidar. A gente só não pode ser escravo desse modelo que a gente acha que é o modelo que é consumido e a gente quer sempre apresentar belo porque a gente quer que os outros nos vejam belos. E a gente precisa entender que o envelhecimento também tem a sua beleza. Poxa, a gente vê tantas pessoas aí com seus cabelos grisalhos, com as suas rugas e são felizes e são belos. A gente precisa aceitar esse processo como um processo natural. E da forma que ele é vendido de uma forma que não é natural. Nada natural, concordo. Professora, aproveitando aqui a sua participação, eu até comentei aqui nos bastidores aqui, a diferença entre gerontóloga e geriatra, não é isso? Isso. Tanto que quando combinamos aqui essa entrevista, eu até, no primeiro momento, eu pensei que, não, é a mesma função, mas tem uma diferença, né? Tem. Gostaria que a professora explicasse, porque eu achei bem interessante. O geriatra, ele cuida dos aspectos físicos relacionados à doença que aquela pessoa idosa apresenta. Então, quais são os cuidados de saúde, o tratamento para aquela pessoa idosa que apresenta algum problema físico, alguma doença relacionada ao envelhecimento. E o gerontólogo é uma pessoa que entende e procura buscar os aspectos psicológicos, sociais, envolvidos nesta problemática que a pessoa idosa traz. Então, tem uma visão mais ampliada desse conceito de saúde, que o conceito de saúde não é só ausência de doença, mas como é que é a relação com a sua família, como é que é a relação com a comunidade, como é que está a saúde mental, como é que está a sua relação com a vida, a qualidade de vida. Então, a gerontologia entende o envelhecimento na sua forma mais ampliada. E a geriatria foca mais nestas questões de limitação física e nas doenças relacionadas à velhice. Tem alguma grande novidade, assim, algum destaque, alguma manchete, ou rodapé de página mesmo, em relação aos estudos da velhice? Tem algum destaque nesse momento aqui no país, algum destaque em relação o envelhecer bem, né? A tudo isso que a professora está falando, está comentando? A gente já vem aí há mais de 3 anos, até
pensando nessa campanha da Organização Mundial da Saúde, da década do envelhecimento saudável, e tentando até definir o que é envelhecer de forma saudável, que é envelhecer com capacidade funcional, que é envelhecer de forma ativa, você podendo ser independente e autônomo, porque a gente precisa lembrar que a gente pode ser independente fisicamente, a gente consegue tomar banho sozinho, consegue se alimentar, mas pode não ser autônomo, pode não conseguir tomar as próprias decisões, ou seja, outras pessoas tomam as decisões por você. Então, quando a gente pensa em capacidade funcional, a gente pensa aí nessa independência física e na questão da autonomia, que é a capacidade de tomar as suas próprias decisões. Então, o que vem muito em voga é esse envelhecimento saudável. É como eu tenho estilos de vida que me preparam para envelhecer dessa forma mais saudável e independente. Porque é essa forma independente que vai fazer com que a pessoa idosa fique mais tempo na sua comunidade, na sua residência, sem necessidade de um cuidador. E é claro, agora a campanha Velhice Não é Doença. E como a gente estava falando um pouquinho antes até, da questão do que eu posso fazer quando eu me aposentar, a gente tem que lembrar que a gente tem aí as universidades abertas para pessoas idosas. E a gente tem a UAP lá no Campo São Paulo, que fica ali na Vila Clementino. Para quem se interessar agora no momento da pandemia, da Covid-19, essas aulas estão acontecendo de forma online. Então, a gente tem aí mais de 200 idosos participando e a gente trata de vários temas, essas pessoas se conectam. Então, olha quanta coisa é possível fazer e é possível se manter ativo e conectado com as outras pessoas. Essa conexão com as outras pessoas é fundamental, não é, professora? Tem um filme que eu gosto, que é Na Natureza Selvagem, que tem no final, a história de aliás, é uma história real do garoto que ele segue sozinho, vai parar no Alasca e no final da vida dele ele fala a felicidade só é possível compartilhada, né? Ele chega a essa reflexão, né? Exatamente. E numa questão de terceira idade, então, esse contato é muito importante, né? Para a pessoa idosa, o convívio social, esse apoio social é muito importante, porque a gente tem uma incidência muito grande de depressão na população idosa. E uma forma de prevenir a depressão na pessoa idosa é ela ter esta rede de apoio. Esta rede de apoio pode vir de familiares, pode vir de amigos, pode vir de grupos de terceira idade, pode vir dos equipamentos de saúde. Então, como os profissionais de saúde são importantes até para fazer muitas vezes esse link entre família, amigos e serviços de saúde. Muito bem. Professora Meire, olha só, eu não falei nem a metade, nem 50% do que eu pretendia. Eu falei que nos bastidores poderíamos ficar 2h30 aqui, 2h40 minutos, mas já estamos chegando no final do programa. Olha só, então já fica o convite para uma próxima, né? Para uma próxima participação aqui da professora. E para encerrar, por favor, vamos reforçar toda a campanha? Vamos. Até para depois eu vou pedir para o editor, corta nesse momento para soltar aquele trecho falando da campanha, para as pessoas acessarem. Eu acho que é legal. Olha lá, professora, câmera 10. 10 é um número bonito, né? Um número mágico dos... Concordo. Dos matemáticos. Professora, câmera 10, fale o que quiser. Aliás, destaque essa campanha para as pessoas participarem. Então, eu convido a todos para virem conosco para a campanha Velhice Não é Doença, fazendo uma recomendação, uma solicitação à Organização Mundial da Saúde para que não inclua o termo velhice na nova versão da CID-11. Então, a velhice não deve ser vista como doença, até porque a velhice não é uma doença. Ela é um processo natural e que todos nós estamos neste processo desde o momento em que nascemos. E lembrar que as pessoas idosas, elas são sim produtivas, elas são dinâmicas, elas são pilares da sociedade, elas têm sabedoria, elas têm experiência, então elas estão aí para contribuir com a sociedade e elas fazem parte da sociedade. Envelhecer é um direito constitucional. Então vamos comemorar a velhice. Muito obrigada, Fábio. Isso aí, hashtag velhice não é doença. Professora, muito obrigado, hein? Muito obrigado. Parabenizo a professora, parabenizo a Unifesp também pelo trabalho. Deixar um beijo aqui para a Thaís, a minha amiga que viabilizou aqui essa sua participação. Eu achei demais, achei muito legal.
muito bacana. Sucesso na caminhada, professor, e até a próxima. Muito obrigada, certo? Fábio. Pessoal, aquele abraço, hein? Até a próxima. Valeu!